Oi, amor, e seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin. Junto com a Junandra, a gente criou a maior comunidade de desenho humano do Brasil. E hoje eu tô aqui para responder as principais dúvidas sobre desenho humano. Então, tem um site que você pode entrar, que você pesquisa quais são as principais dúvidas sobre um tema. Tava em inglês, óbvio, né? Tava sobre o Human Design, mas eu achei bem legal e eu anotei aqui pra gente conversar sobre elas e tirar os principais mitos, ok? Então eu fui anotando aqui pra gente ver. Quem criou o desenho humano? Essa é uma dúvida muito frequente e é uma história até muito legal. Se vocês quiserem, eu posso trazer com mais detalhes um dia. Também tem vídeos dele mesmo contando. Mas quem criou o desenho humano é um canadense que, depois da experiência do desenho humano, ele mudou o nome dele para Ha-Uruhu. Antes ele chamava Alan Krakow. Eu nunca sei falar direito, desculpa a pronúncia, mas agora a gente conhece ele como Ha-Uruhu. E foi uma experiência muito interessante, porque o Ha. Ele tinha trabalhado em marketing, ele era super assim, de uma família de classe média alta, seguia todo o script da sociedade, e aí já fazia um tempo que ele estava se desconectando disso, e aí ele começou a viajar, e um dia ele estava em Ibiza, e essa consciência chegou no planeta, e ele começou a ouvir uma voz, ele ficou 8 dias ouvindo essa voz, dia e noite, sem parar, recebendo esse download, depois ele passou mais 5 anos estruturando o conhecimento, até que ele colocou isso no mundo. Então, é uma história super, super, super interessante e muito legal. Até para quem fala inglês, de ouvir ele mesmo contando, tem vídeo no YouTube, vale a pena. O DH é religioso? Não, o desenho humano não é religioso, não tem nenhuma crença por trás, né? Eu, inclusive, sou cristã, e, enfim, não tem nada de religioso sobre o desenho humano. O seu desenho humano muda? Não, não muda. O que acontece, como parecido na astrologia, é que você pode ter um novo mapa de revolução solar, isso acontece, né? Então você tem a revolução solar dentro do desenho humano, mas é um pouco diferente da astrologia, porque na astrologia a gente leva muito em consideração esse novo mapa. Dentro do desenho humano, a gente entende que essas novas influências estão operando em você de alguma maneira, mas a gente tem muito essa visão de você sempre viver o seu mapa. Então, por exemplo, o meu ano passado, eu sou uma projetora e no meu ano passado eu tava como geradora manifestante. Mas eu ainda sou uma projetora, então eu sim tava com mais energia do que normalmente eu tenho. Eu criei muita coisa, eu fui muito inovadora e tal, mas eu sempre precisei seguir a minha estratégia de projetora e a minha autoridade original, entendeu? Então isso é muito importante. O seu desenho ele não muda. Conhecer o seu desenho, conhecer o seu modus operandi é muito importante. E aí, a cada ano, sim, você pode ter essa influência, né, de um novo mapa, o que não muda o seu original, mas tem uma influência. E também, dependendo do trânsito dos planetas, naquele dia você pode estar com diferentes ativações. Então, por exemplo, eu sou uma projetora e eu tenho a porta 5 ativada no sacral. Meu sacral está indefinido. Se um dia o Sol está na porta 15, naquele dia é como se eu formasse o canal e meu sacral ficasse definido. Então, talvez naquele dia eu tenha mais energia do que o normal, mas não significa que eu sou geradora, tá? Então, o desenho não muda, mas tem essas características. Dependendo de quem você tá também, a pessoa pode trazer ativações para sua vida, mas de novo, não é uma energia que é sua, que é consistente, que você pode confiar. Quais são os 4 tipos de energia no desenho humano? Então, os 4 tipos de energia no desenho humano são geradores, manifestadores, projetores e refletores. Os 4 tipos são esse. A gente tem como se fosse um subtipo, que é o gerador manifestante. Então, por isso que às vezes você vê as pessoas falando 5, só que o gerador manifestante ele não é um novo tipo, ele é um gerador em essência. O tipo dele é gerador, ele tem aura de gerador, mas ele tem características manifestadoras. Então, por isso que se diferencia um pouco. Mas então os 4 tipos são esses: geradores, manifestadores, refletores e projetores. O que as 4 setas representam no desenho humano? Então, aquelas 4 setinhas que ficam em cima do mapa, elas são a que a gente chama das variáveis, né? E cada variável representa uma parte específica e ele está muito ligado à nossa cognição, o que a gente precisa para funcionar. Então, a primeira seta é a da digestão, a segunda seta é do ambiente, a terceira seta é da perspectiva e a quarta seta é da motivação. Digestão e ambiente, a digestão fala muito do que o seu cérebro precisa para ficar bem mesmo, como ele digere e processa tanto informações quanto comida. O ambiente fala muito do seu ambiente ideal, aonde o seu externo precisa estar bem para você estar bem. A perspectiva, ela fala muito da sua perspectiva mesmo, da sua visão, né, de enxergar o mundo como se fosse as lentes que você coloca, uma parte mais da mente, assim. E a motivação fala da motivação interna da sua mente na hora de se movimentar no mundo.
Spoiler, que a gente está criando um mapa de variáveis super legal. Esse é um conhecimento bem avançado do desenho humano, o próprio Ra demorou para ensinar ele. Porque a gente precisa ter a base da estratégia e autoridade antes de entrar nesse conhecimento, mas a gente está fazendo um mapa super legal que tá para lançar em breve, e aí você pode adquirir e conhecer com profundidade as suas variáveis, vai ser muito. O desenho humano é científico, eu diria que ele é mais científico do que a maioria das ferramentas de autoconhecimento, porque a gente estuda muito o trânsito dos neutrinos, e é muito legal quando você estuda a história do desenho humano, porque você vê que o Ra previu três coisas que a ciência ainda não tinha confirmado, e duas delas já foram confirmadas, e a terceira ainda está por vir, muito provavelmente. Então, uma das coisas que o Ra falou, né, quando ele canalizou o estudo do desenho humano, ele falou que neutrinos carregavam informações, que neutrinos tinham massa. Quando ele falou isso, a ciência ainda não tinha provado isso, e agora a ciência já provou que sim. E esse estudo dos neutrinos é científico. Então, as informações que os neutrinos estão carregando e que ativaram em você, essa parte é científica. É claro que tem uma parte que é um pouco mística, eu diria, da interpretação, mas é muito mais científico do que outras ferramentas de autoconhecimento dessas místicas, né? Então, tem essa comprovação mesmo científica que é muito legal. Projetores são raros no desenho humano? Sim, dos tipos de energia, projetores são raros quando você compara, né? Então, geradores e geradores manifestantes representam cerca de 70% da população, então é a maioria. Depois são os projetores, que é cerca de 20%, então é mais raro do que a maioria. Mas manifestadores e refletores são ainda mais raros que projetores, então manifestadores são 8% e refletores 1%, que é o mais raro de todos. Desenho humano é melhor do que astrologia? Eu acho. Eu sou formada em astrologia, já fiz formação em astrologia, amo astrologia, tá? Nenhum tipo de demérito, faço inclusive minha revolução solar todo ano, tem astrólogas que eu amo, que eu confio, mas eu acho o desenho humano melhor. Por quê? Vou explicar por que eu acho melhor. Porque eu acho a astrologia muito simbólica. Tem muito simbolismo e vai muito da interpretação de quem tá fazendo. E a minha sensação quando eu estudava astrologia ou quando eu fazia as coisas de astrologia é que era legal, eu me entendia melhor, mas que a minha vida não mudava efetivamente. E a minha experiência com o desenho humano foi o oposto nesse sentido, porque o desenho humano ele é tão prático que ele é tipo um manual de instruções. Então, se você colocar aquilo em prática, a sua vida muda, entendeu? E por isso que eu acho o desenho humano superior à astrologia, porque eu sou uma pessoa muito orientada a resultados. Eu gosto de ver as coisas mudando na minha vida, eu gosto de me ver evoluindo, eu gosto de me ver vivendo melhor. E o desenho humano fez isso por mim, enquanto a astrologia, que eu estudei 5 anos da minha vida, não teve um efeito tão drástico. Igual aprender a viver meu desenho e seguir minha estratégia de autoridade. O que o vermelho significa no desenho humano? Então, o vermelho seria a coluna da esquerda, que no nosso site está em rosinha, né? Então, cada pessoa pode acabar mudando isso. Mas o vermelho seria o inconsciente. Então, são as ativações que você recebeu antes do seu nascimento. Então, aproximadamente 13 meses antes do seu nascimento, quando você ainda era um bebezinho na barriga da sua mãe, existe um momento no tempo e no espaço que seu neocórtex começou a ser desenvolvido e que o fluxo de neutrinos que você recebeu ali foi o que formou o seu lado inconsciente. Então, o vermelho no desenho humano é o que está inconsciente e o que está em preto, né, nesses sites que usam o vermelho, que é a coluna do lado direito, seria o consciente, que é o fluxo de neutrinos no exato momento que você nasceu. A combinação dos dois faz o seu desenho humano, então você tem o inconsciente e o consciente, os dois formam quem você é. E aí, a última pergunta é o que são os portões no desenho humano? Então, os portões são esses númerozinhos que aparecem, eu vou colocar aqui em algum canto da tela. Então, se vocês olharem, cada centro de energia vão ter alguns númerozinhos, e esses númerozinhos são portas de energia. Hum, não vou explicar a parte muito técnica aqui que vai ficar confuso, mas imagina que são arquétipos, são 64 arquétipos diferentes que compõem a experiência humana e você não vai ter todos ativados, você pode ter no máximo 13 de cada lado, né? Então, no máximo 13 do lado consciente, no máximo 13 do lado inconsciente. Às vezes tem arquétipos que estão repetidos, então pode ser menos que 26. E você tem esses arquétipos ativados na sua personalidade. Os arquétipos que já estão ativados, os portões que estão ativados, então eles compõem quem você é. A forma como eles se expressam no dia a dia vai depender se eles estão em centros definidos ou indefinidos, né? Se essas figuras geométricas estão pintadas de cor ou não, o que significa que alguns você vai ter acesso consistente e outros não, mas que compõem a sua personalidade.
Os arquétipos que você não tem ativado, que estão em branco no seu desenho, não significa que você nunca vai experienciar eles, mas não é consistente na sua personalidade, não faz parte de quem você é. Você pode em algum momento experimentar aquilo, mas não compõe a sua natureza particular. Então, acho que eu respondi todas as perguntas e que eu tinha anotado, né, nas perguntas mais frequentes. Se tiver alguma coisa que vocês gostariam de saber ou que eu entre mais em detalhes, eu fico à disposição.